Bom dia, meus amigos. Eu vim aqui começar mais esse vídeo. Não tenho tanto motivo para estar sorrindo, mas tem um ditado que minha mãe falava assim, que vão-se os anéis, mas ficam os dedos, né? Vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Então não se lamente pelos anéis que foram, mas agradeça pelos dedos que ficaram. É um ditado que minha mãe dizia e logicamente que tem toda a lógica, né? E esses dias atrás veio uma amiga aqui na minha casa me convidar pra gente ir na casa de uma senhora que estava muito doente, que deu um problema nas musculatura e ela não estava podendo mais caminhar e com muita dor intensa, estava indo nos médicos e tomando muito remédio, não estava melhorando. Nós fomos lá orar, mas na hora de nós sair, as cadeiras estavam lá fora, as cadeiras são pesadas. Daí eu vim para guardar e uma senhora veio junto guardar as cadeiras. E saímos, aquela senhora preocupada, e nós saímos juntos, sabe? Fomos lá, oramos pelaquela senhora e tava tudo normal aqui em casa. Oramos, eu repreendi aquela enfermidade juntamente com as outras irmãs. Aquela dor que estava no pé, que a irmã não estava conseguindo andar, no outro dia, a irmã disse que estava conseguindo andar porque sarou a dor no pé. Claro que não sarou da mão, ainda ficou na mão, nos braços. Mas o pé dela, que ela disse que ela não ia conseguir nem ir para a igreja, sarou a dor. Só que no outro dia de manhã, quando eu olho aqui dentro da minha casa, eu olho a minha mesa, tava com um rachado na minha mesa. Minha mesa é de vidro, daquele vidro temperado, aquele bem grosso, aquele grossão. Daí até veio um pensamento muito pecaminoso na minha mente. Eu até pensei, será que a irmã que estava aqui, a hora que pegou a cadeirona ali fora, ela não bateu o pé da cadeira, por isso que deu esse rachadinho aqui na mesa. Eu julguei, irmãos do céu. Depois, passado mais uns dias, eu pedi perdão a Deus que não era aquilo. Quando foi ontem, eu estava aqui na casa fazendo serviço, e eu escutei um estralo, assim, do nada, veio pleque, assim, sabe? Aí eu corri, entrei aqui, eu vim aqui dentro, olhei a mesa, aquele rachadinho que tava, já tava mais era uns 10 centímetros, aquele rachadinho, assim, bem pequeno, já foi para quase 50 centímetros, então a metade da mesa. Aí ainda ontem, se eu soubesse passar vídeo, que assim, gente emendasse vídeo e colocasse foto, eu ia mandar foto para vocês junto. Eu não sei editar essas coisas. Mas ainda ontem eu mostrei para minha irmã o jeito que tava a minha mesa. Gente, que tristeza. Quando foi essa noite, daí é que eu vi que ela tava trincando por nada. Não era sol quente, porque aqui tá bem inverno, bem frio. Do nada, minha mesa, essa madrugada, eu dormindo, deixava um vaso em cima de vidro bonito. Escutei aquele barulho. Eu nem tava tão frio e chovendo, eu não quis levantar. Pensei assim, foi alguma tampa do armário que caiu. Eu nem vou levantar, nem vou me preocupar. E continuei dormindo. Falei, só eu sozinha dentro da casa, não tem ninguém que mexe com nada aí de madrugada. Daí hoje quando eu levantei cantando, eu nunca levanto cantando. E pensei de ir procurar uma harpa cristã e cantar os louvores, para adorar a Deus de manhã. Hoje eu pensei de adorar a Deus. Quando eu levanto aqui, a primeira coisa, gente, tô de cara com a minha mesa, toda no chão, uma tristeza. Eu paguei tão caro nessa mesa, a gente que é aposentada paga as coisas parceladinho por mês. Eu levei
Parece que, se eu não me engano, 15 meses para pagar essa mesa. Olha a minha mesa, o que se tornou. Aqui tava nessa parte de cá tava o vidro aqui, o negócio de vidro aqui, ó. Tava ali. Olha lá. Assim amanheceu a minha mesa. Gente, começou a partir lá naquele cantinho lá, ó. Aquele primeiro pedacinho foi que partiu. Daí ainda ontem comentei com a minha irmã, ela falou, Reinildo, você vai no vidraceiro, pede pra ver quanto que custa um vidro desse pra comprar e compra outro, porque essa tua aí já não vai ter mais jeito mesmo. Mas, gente, quando eu digo pra vocês que você luta, você batalha, e as coisas do nada, sem explicação, aconteceu isso aqui, ó. Aqui eu não tenho criança, não tenho pessoas que moram comigo para bater, nada. E eu tinha um cuidado tão grande com essa mesa. E eu vou dizer para vocês, eu nunca vi dizer que as coisas partem, racham sozinhas sem você bater. Então tá aqui a explicação. Isso acontece, sim, as coisas se estragam sozinha sem você bater. Um mês retrasado, o carro 2 vezes foi para oficina, que eu contei para vocês, que quanto mais você luta, mais vem coisas para você, para te atrapalhar e te desanimar. Veio o carro, 1.100 do carro para pagar de prejuízo no carro. Depois, antes do mês passado, veio R$500 de multa, que um rapaz foi dirigir para mim e levou as crianças dele e gerou a multa no meu carro. Então as coisas estão ficando assim, e teve uma irmã que pegou e começou a me desanimar mais ainda. Falar que isso aqui é olho grande, é inveja, é Satanás, e que tá fazendo tudo isso aqui na minha casa para eu desistir, porque eu comecei com as minhas vendas, né, irmãos? Eu comecei com minhas vendas em dezembro, e depois que eu comecei com as minhas vendas, minhas coisas começou só a desabar tudo, entende? Só que tem uma pessoa que vinha aqui na minha casa um tempo. Vinha não, ela vem, faz um mês que ela não veio aqui. Ela tá chateada. Tá chateada comigo, faz um mês, porque eu fui dar um conselho pra ela, que ela tava muito revoltada com outra pessoa, e ela não aceitou o conselho, então ela ficou com raiva de mim também. Tem gente que não aceita o conselho e ainda fica com raiva se dá. Não quer. E daí essa pessoa só vivia falando assim, porque eu falei para fulano, como é que pode você ser uma mulher sozinha e você ter tanta coisa na casa, ter uma casa bonita desse jeito. Gente, só tinha de bonita, né, que vocês viam, só tinha essa mesa que era o xodózinho da casa. Gente do céu, uma geladeira simples, olha, daquelas mais antigas. O armáriozinho de cozinha, um joguinho de sofá daqueles mais simplesinho, ó, de sofazinho simples. É isso que eu tenho aqui dentro da minha casa. E meu quarto ali, os 2 quartos. Coisas normais de qualquer pessoa que trabalha ter. E ela falou assim, falei pro fulano, por que nós não temos nada? E como é que você sozinha tem tudo isso? E eu expliquei para ela que não é assim que faz. Que eu vim em 2010 para essa região. Eu só vim com as malinhas lá de Curitiba, e que vim antes de Balneário Camboriú e depois para Curitiba, de Curitiba para cá. Eu falei assim, com luta. Eu trabalhava com sacolão, mochilão de roupa nas costas. De manhã, às vezes, era 9 da noite, eu estava chegando em casa. Trabalhando para pagar minhas parcelinhas das coisas, e para comprar um lote, para começar a minha casinha. Foi tudo do zero. Eu fiquei sem nada. Tive um golpe grande do meu ex-marido que morava comigo, que pegou o lote, fugiu e pegou e vendeu o dinheiro. Vendeu e ficou com o dinheiro. Gente do céu, eu passei tudo isso de tribulação naquele lugar. E eu levantei a cabeça, mesmo com bastante depressão. Eu trabalhei, eu lutei para conseguir comprar outro lote, fazer outra casa. E agora que eu tô nessa casinha melhor aqui, mas antes eu tive uma casinha muito pequenininha, quase caindo.
numa rua terrível de feia. Meu Deus, aqui é a rua, aqui é um bairro de pobre que vocês viram que eu moro. Mas eu morei em lugar pior do que esse, lá em Reserva do Iguaçu. E aí lá vem a senhora ali falar que não pode ser. Como é que uma pessoa sozinha que nem você tem tudo isso? Falando com aquele olhar, olhando minhas coisas com olhar de raiva. Eu podia usar isso ali como desculpa para dizer que minhas coisas estão se estragando tudo por causa do olhar de inveja dessa mulher. Mas não vou acusar ela não, porque é bem isso mesmo, que o lado negativo que é que a gente bota a culpa nos outros. Mas eu não vou culpar. Eu vou continuar lutando. Em nome de Jesus, Deus vai me dar outra mesa. E eu vou conseguir, porque Deus é muito mais. Se Deus me deu antes essa, Deus pode me dar outra, até melhor. Porque Ele me deu, porque eu luto, porque eu batalho e eu corro atrás das coisas que eu preciso. Então é isso. Se você assistiu esse vídeo até aqui, dá like pra mim e comenta o que você achou disso. E ora e vigia, coloca todas as tuas coisas na mão de Deus e repreende os olhares, que você sabe que no meio dos pobres existem essas coisas, sabia? De pessoas querer o que o outro tem, ficar com raiva porque que o outro tem e ele não tem. Existe muito disso no meio dos pobres. Então você vigia, ora, entrega todas as tuas coisas na mão de Deus. Até um cabelo bonito que uma pessoa tem. Tem gente que tem inveja, tá? Vigia e ora. Entregar tudo na mão de Deus e Deus será conosco. Dá like, se inscreva no canal. Obrigada, pessoal. Desculpa por ser tão extenso esse vídeo, mas era para me expressar. E vou orar a Deus, conforme eu disse, eu vou louvar a Deus. Vou louvar.